para receber a bênção, viu? Sua fé estava pequena, o nível da sua fé estava baixo. Deus está aumentando o nível da sua fé para você receber a bênção. Oh, glória! Irmãos, olha que interessante, a Bíblia diz, aleluia, o Senhor Jesus, né? Agora aqui, Marcos, né, testemunhando, Marcos contando esse relato, aleluia, essa passagem, esse evangelho, ou melhor, essa passagem, foi escrita nos 3 evangelhos, amém? Quem está entendendo? Amém. Mateus falou sobre esse assunto, Marcos também relatou esse assunto, e também Lucas, né, relatou esse assunto. São os 3 evangélicos sinóticos que nós conhecemos da Bíblia, né? Geralmente eles tratam do mesmo assunto, mas eu acho interessante que cada um usa uma forma de falar, cada um usa uma pronúncia, tem um jeito, né? Por mais que é irmão de sangue, cada um vai contar uma história de um jeito, cada um vai relatar um testemunho de uma forma. Pode ser esposa e esposo. A esposa vai contar de um jeito, o mesmo testemunho, e o esposo vai contar de outro jeito. Pode ser o irmão ou irmã, pode ser irmão de sangue. Cada um vai contar de um jeito. Então eu vejo aqui os 3 irmãos, né? Marcos e Mateus e Lucas, eles contando o mesmo testemunho, porém, eu acho lindo os detalhes de cada um. Amém? Glória a Deus, é o mesmo assunto, é o mesmo testemunho, mas os detalhes de cada um é muito importante. Eu gostei muito aqui da forma que Marcos testemunhou, relatou, né, escreveu esse acontecimento. A Bíblia diz que havia uma mulher, ele diz, havia uma certa mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. 12 anos, esta mulher tinha um fluxo de sangue. Então está relatando, havia uma mulher, já fazia 12 anos que ela sofria. 12 anos que ela lutava com uma enfermidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, todas as lutas é difícil. Luta financeira, né? Lutas, né? Vários tipos de luta. Mas uma das piores lutas que alguém pode enfrentar é a luta da enfermidade. Porque a enfermidade deixa a pessoa para baixo. A enfermidade, você não come bem, você não anda bem, você não conversa bem com as pessoas, você não vai resolver as questões que você tem que resolver. A enfermidade é terrível. A enfermidade praticamente bloqueia a pessoa, né? A enfermidade desanima a pessoa. A enfermidade dá desejo de que a pessoa é coisa assim, Senhor, me leva logo, eu não aguento mais essa luta. A Bíblia não relata como era o dia a dia dessa mulher, mas nós devemos imaginar, irmãos, como era o dia a dia dessa mulher. À noite para dormir, de manhã, já levantar mais uma vez com a sua luta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui mora, né, aqui eu entendo um detalhe importante. Ela enfrentou 12 anos essa luta, mas ela não desistiu de ser curada. Ela não desistiu de alcançar uma bênção. 12 anos, irmão, muitos teriam desistido. Vamos ser sinceros, muitos de nós teriam desistido. Meu Deus, o Senhor vai me curar? Eu sou crente. Há 12 anos eu sofrendo. Muitos de nós, estou falando de mim, teria murmurado, reclamado, abrido a boca, falado que não deve, quem sabe deixado de ir na igreja, quem sabe deixado de ser crente. Já que Deus não quer me curar, eu vou morrer logo, estou abandonado, estou sozinho, estou esquecido, o Senhor nem lembra mais de mim. Aleluia. Mas eu acho lindo, a Bíblia diz que essa mulher, ela ficou sabendo que Jesus estava vindo. E Jesus ia passar por perto da região aonde ela se encontrava. Eu acredito que não era na porta dela não, irmãos. Eu acredito que não era na porta dela não. Eu acredito que, né, Jesus iria passar por uma rua mais importante, como se fosse uma avenidazinha, né? Por mais que era estreitinha da época, né? Nós sabemos disso. Mas eu acredito que ela não morava na mesma rua que Jesus ia passar. Eu acredito que agora, quando ela soube, quem sabe alguém falou, o Nazareno, o Cristo vivo, aquele que é o Messias, que muitos não creem, mas eu creio. Quem sabe alguém testemunhou assim, ele pode me curar desse teu mal aí. Ele vai passar, ele vai vir. Agora, você tem que se esforçar, porque não tem como eu trazer ele até aqui. Não tem como, é muita gente com ele. Eu estou imaginando que alguém falou assim para ela, porque, irmãos, eu não acredito que ela ficava andando por lugar por lugar. Ela estava doente, ela estava fraquinha, ela perdia sangue todo dia. Por mais que o seu organismo gerava sangue, o seu organismo construía sangue, mas ela mais perdia sangue do que gerava sangue no seu organismo. Quem está entendendo? É assim, não é? A enfermidade traz isso, as doenças fazem isso. Por mais que a pessoa, mas Deus fez nós capacitados, perde sangue rapidamente, já repõe o sangue. Não é bem assim não, né? Tem um tempo, tem um momento, precisa ter vitaminas, proteína certa.
Quem está entendendo? Amém? Glória a Deus. Agora parece que eu vejo essa mulher se ajeitando, se arrumando. Aleluia. Glória a Deus. Como é que é? Vai passar. Sabe aquela avenida lá em cima lá? Do posto de gasolina ali. Vai ser lá que vai passar. Tem que ser. É uma avenida. Mas fluxo vai movimentar. Jesus vai passar pelo fluxo. Tem que ver bastante gente. Ele vai passar lá em cima. Eu tenho que ir. Mas hoje tem Uber. Vou chamar o Uber, né? Pegar o Uber. O Uber me leva até lá, né? Vou nem explicar a minha situação para o Uber, só falar que estou doente, porque senão posso até sujar o carro, o banco do Uber. Não, se fosse hoje, né? Quem sabe? Mas na época não tinha Uber. Aleluia! Na época não tinha, quem sabe tinha carruagem, mas só para quem era rico. Né? Tinha carruagem sim, mas só para os ricaços, para os reis, né? para os príncipes, né? Para as autoridades. Os demais era na caneta, os demais era na perna. Aleluia! Fala a Deus! Fora que mesmo se ela tivesse condição de pagar Uber, de pagar, né, Uber e carruagem, ela não tinha mais dinheiro, acabou o dinheiro. Investiu todo nos médicos. Antes ela tinha condição de pagar uma carruagem, ela estava lá onde Jesus estava. Agora o dinheiro já foi embora. Olha que interessante. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ó, o versículo 26. Que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha. Irmãos, ela acabou com tudo que ela tinha. Ela ficou zerada, ela ficou 0,0. A conta dela estava 0,0. E nós bem sabemos que quem não tem dinheiro aí no meio da sociedade, quem não tem dinheiro no meio dos médicos, não é nada. Quem não tem dinheiro, você quer fazer tratamento que você não tem dinheiro? Não tem como, né? Fica cara, é 5 mil, essa cirurgia aí é 10 mil, é 50 mil essa cirurgia, você não tem R$1. A Bíblia diz que ela tinha tentado de toda maneira, mas não obteve nenhum resultado positivo. Todos os resultados, tudo que ela fazia foi inutilmente investimento. Mas pelo menos ela tentou. Eu não condeno essa mulher. Ela tentou, né? Ela não foi avarenta, não vou gastar meu dinheiro não. Ela gastou na saúde, ela investiu na saúde. Eu não vejo nem pecado nisso. Aleluia. Cuidou da saúde. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu lembrei de um presbítero lá em Santos, né? Aleluia, glória a Deus. Ele recebeu um acerto de compra, né? Um presbítero já com 80, na época tinha 84 anos de idade. E saiu um acerto muito bom, que ele já trabalhou em empresas boas, registrado, né? Presbítero Claudenor, lá em Santos, né? E eu lembro que ele chegou em mim, né? Falou, presbítero, olha aqui, né? Isso aqui é meu dízimo. Saiu, né? Um dinheiro bom para mim aí. Está aqui meu dízimo, estou abençoando a casa do Senhor. Mas ora por mim que eu estou com um propósito. Eu falei assim, qual que é o propósito? Faz muitos anos que eu não como mais uma carne, não faço mais um churrasquinho, uma carne. Faz muitos anos que eu não como mais uma carninha, uma coisa assim, porque eu não tenho mais dente. Meus dentes, eu tenho um raleado no meio do outro, não tem mais dente. A minha chapa machuca tudo minha gengibre, e eu não consigo mais comer, né? Então eu vou fazer um implante, vou colocar tudo dentro de novo na minha boca. Foi verdade mesmo? Falou, claro que sim. Só que eu quero que você ore por mim, porque eu nunca fiz essa cirurgia. Imagina, né? Aquelas caixas de dentro que eu tenho aqui, implantar um monte de dente. Né? Vai ficar bem caro aí, não? Quase 50 mil, mas eu vou fazer, vou investir. Agora tem um detalhe, tem gente, tem pessoal, parente meu, já estão revoltados comigo. Falou que eu estou para morrer, em vez de eu dividir esse dinheiro com eles, eu estou pensando em comer carne, churrasco ainda, com 84 anos. Isso é problema dele, eu vou investir no que? Na minha saúde. O pessoal está certinho, glória a Deus, apoiei, vamos orar pelo Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmãos, e não é que ele foi, pagou para arrancar todo aqueles restantes de dente que ele tinha. Ficou com a boca toda costurada, né? Ficou uns dias em casa, né? Assim, repousando. Começou a ir para a igreja recuperando, sem nada de dente. Não podia ter nenhum cuidado. Entrava lá e orava, não perdia culto depois que ele teve um momento bonito na igreja. Eu lembro que aí passou um tempo, ele começou a implantar os dentes. Irmão, para honra e glória do Senhor, não teve nenhuma rejeição. Glória a Deus. Implantou todos os dentes, né? Coisa mais linda. Aí passou um tempo, eu fui embora, né? Vim embora de Santos, fui para São Paulo. E de repente eu voltei lá para pregar. Eu falei, presbítero, hoje eu estou comendo uma carne que eu gostava de comer, cortar aquela carninha e comer no meu dente. Hoje eu fiz tudo, o Senhor me abençoou. Se Ele abriu essa porta, é porque eu orei a Deus, tinha tantos desejos de saborear uma carne assim. Irmãos, isso é pecado? É claro que não. Isso é um desejo pessoal dele. E nós temos que orar a Deus com quem tem desejo pessoal, que não seja pecado. Glória a Deus, é dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Tem alguns parentes que ficam me revoltando comigo, bravo, né? Vem de gastar com nós, eu estou precisando de construir minha casa, desce uns 10 mil para mim, 10 mil para outra filha, 10 mil para outro filho. Que 10 mil que, irmão? Vai trabalhar, vai fazer a sua parte. Ele fez a parte dele, aleluia, trabalhou a vida inteira, né? E agora, por que não desfrutar da bênção do suor dele, amém? Glória a Deus. Voltando aqui para a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Agora parece que eu vejo essa mulher se ajeitando. Quem sabe passou um perfuminho, ajeitou o cabelo, botou uma roupa boa, aleluia, e saiu e de repente encontrou a multidão, aleluia. Quem sabe ela olhou para a multidão, é essa multidão que eu vou ter que encarar. E agora? Eu não estou bem, eu estou fraca. Irmãos, quem já, irmãos, eu não vou nem discutir isso. Quem já passou por essa luta? Você tem que resolver alguma coisa, você tem que sair e você não está bem de saúde, a fraqueza, as pernas ficam trêmulas, a mão fica trêmula, você não tem apetite. Eu tenho certeza que estou falando com o irmão, você já viveu isso, aleluia, porque nós já vivemos isso. O vírus deixa a gente fraco, ou quem sabe a falta de alimentação, ou quem falta, né? Ou quem sabe, né, a perca das vitaminas, proteína, de alguma forma, deixa o corpo frágil, fraco. Quem sabe ela estava meia trêmula, essa multidão que eu tenho que enfrentar. Mas eu vou, porque lá no meio da multidão eu vou encontrar o meu mestre. Aleluia! Lá no meio da multidão eu vou tocar meu mestre. Tinha propósito, tinha objetivo, tinha desejo. Qual é o teu propósito nessa noite? Qual é o teu objetivo nessa noite? Qual é o teu desejo nessa noite? O que você precisa? Vai atrás, corra, luta, peleja, não desista, não tenha desânimo, não tenha preguiça, não tenha fraqueza. O Senhor vai trabalhar em cima da tua decisão. Glória a Deus. Oricantarabia, xarabicantarabia, furibicantarabia. Aleluia, quem sabe aquela mulher foi sendo empurrada para um lado, para o outro, eu não tenho dúvida disso, né? Alguém empurra dali, empurra daqui, e ela vai rompendo a multidão, e ela vai se aproximando da multidão, até que consegue tocar na roupa de Jesus, na veste de Jesus, na capa de Jesus, na túnica de Jesus. Glória aleluia. a Deus. E quando ela tocou, a Bíblia diz que imediatamente ela foi Aleluia. curada. Glória a Deus. E Jesus notou, Lucas fala muito bem sobre isso, aqui também fala, aleluia. Jesus, ele percebeu aquele momento, irmãos, Jesus é Deus, Deus é Jesus, o Espírito Santo e Deus e Jesus, os três, ambos é um só, aleluias. Ele sabe, aleluia, do toque que nós tocamos nele. Ele conhece, ele mede a fé de cada um de nós. Ele mede o esforço de cada um de nós. Ele sabe o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É como se eu visse a multidão, aquele alvoroço, aquele barulho, conversa. Quem sabe alguém conversando lá embaixo, mas conversando. E de repente Jesus, quem sabe, levantou as mãos, alguém tocou em mim. Aleluia. Irmãos, os discípulos, Pedro principalmente, ficaram como explicar Jesus, como descobrir quem tocou no Senhor. O Senhor está rodeado de tanta gente. É como se assim, isso parece ter uma brincadeira, uma coisa dessa. É impossível alguém tocar no Senhor. Todo mundo está tocando toda hora no Senhor. Aleluia. Irmãos, todo crente, todas as igrejas tocam toda hora em Jesus. Glória mas a o toque igual aquela mulher é pouquíssimas Aleluia. crentes, pouquíssimas pessoas que conseguem tocar de verdade em Jesus. Quem sabe, mais de 1 milhão neste momento no mundo está tocando em Jesus. Mas quem sabe tocando em Jesus de verdade, quem sabe umas 50 pessoas. Quem sabe umas 100 pessoas tocar igual aquela mulher tocou de verdade. Eu quero crer que aqui nessa noite tem alguém tocando em Jesus de verdade. Glória a Deus. Eu quero crer que nós estamos aqui, todos nós, vindo tocar em Jesus de verdade aqui nessa noite, para nós não sair daqui como entramos. Para dizer assim, Senhor, valeu a pena eu ter saído de casa, valeu a pena eu ter deixado a minha sopa, o meu macarrão, o meu feijão, a minha carne de panela, o meu ovinho frito, valeu a pena eu vim para casa do Senhor primeiro, ou jantei antes, mais cedo, aleluia, mas não deixei de vir buscar minha vitória. Aleluia. Eu creio,
Deus tem uma bênção para ti. Amém, Jesus. Glorificado, exaltado o teu nome. Ori cantarabas, te cantarabas, turibi cantarabadaias. Deus abre essa porta para ti, minha irmã. Deus abre esse mar. Não desista, não desanime. Levanta a cabeça, receba ânimo, receba coragem, receba a virtude do Espírito Santo de Deus. Ori cantarabas, turibi cantarabadaias. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Eu acho bonito o que estava na mente dela, irmãos. Isso aqui é por demais. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Mateus falou a mesma coisa. Se tão, e estava na mente dela, ela dizia entre si. Ela dizia na mente: se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar, eu vou tocar. Se eu conseguir tocar, se eu chegar a tocar, eu vou alcançar a bênção. Glória a Deus. Eu vou dizer assim: não vai ser fácil, irmão Geraldo, não vai ser fácil. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, mas a fé ligada no Senhor que Ele me deu, se eu conseguir tocar, que eu vou tocar, se eu relar, se eu triscar nele, eu vou alcançar a minha bênção. Aleluia. É como se assim, se eu conseguir ir na igreja hoje, se eu conseguir orar de madrugada, se eu conseguir ir para o monte, se eu conseguir ler a palavra, se eu conseguir jejuar, se eu conseguir, eu sei que não é fácil, mas se eu conseguir deixar, aleluia, os embaraços para trás, os impedimentos para trás, se eu conseguir romper a multidão, se eu conseguir romper os problemas, a desânimo, a fraqueza, a frieza, eu vou receber a minha vitória. Glória a Deus. Ori cantarabas, te cantarabas, xarabi cantarabas, bribi cantarabanaia. Se tão somente, e esse tão somente dela deu certo, irmãos. Aleluia. Qual que é o se tão somente teu aqui nessa noite? Qual que é o se então somente, se somente, se então somente eu consegui, aleluia, mover o coração de Deus nessa noite? Se o Senhor se agradar de mim nessa noite, se o Senhor me deu uma chance, uma oportunidade de eu tocar novamente nele, eu quero aquela porta aberta, Senhor, eu quero aquela bênção, eu quero aquela cura, eu quero aquela bênção financeira, eu quero aquela porta escancarada. Senhor, permita que nós tocamos em Ti nesta noite. Aleluia. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oricantarábias. Aleluia, porque dizia entre se não somente, olha o 29, e logo se secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Glória a Deus. Aleluia. Milagre, milagre instantâneo, milagre imediato. Aleluia. A raiz do problema foi eliminada, o mal pela raiz. Graças a Deus, aleluia. Foi lá no foco, no objetivo, onde estava o problema daquela mulher. E secou na hora. É como se tivesse uma torneira aberta e alguém conseguisse consertar aquela torneira sem precisar fechar o registro. Aleluia, quem está entendendo, irmãos? Não é fácil, eu já tentei consertar um cano sem fechar o registro. Não é fácil, não. Há uma força, a cor tem que ser boa. Ou mesmo assim você não consegue, mas é quase impossível. Aleluia. Se for uma água bem fraquinha, uma água da caixa bem fraquinha, você ainda consegue. Mas na água da rua é impossível. O canal, né? A água está correndo forte. E você aperta, você toma um banho, você molha tudo lá, mas você não consegue fechar. Ou quem sabe rosquear uma torneira ali, já dá trabalho. Agora Jesus, Ele é o dono da fonte. Ele é o criador das veias. Ele é o criador dos canais. Glória a Deus, eu creio, Jesus. Corpo. Ele foi lá na fonte, ele trancou, ele colou, ele fez, ele refez onde estava o vazamento do sangue. Aleluia, glória a Deus. Glória Vetou, a Deus. aleluia, lacrou. Aleluia. Isso aqui é interessante. E fez o sangue circular novamente pelos Louvado canais de ver seja o onde tinha santo que circular nome, novamente. Jesus. Irmãos, isso aqui é profundo demais. Você imagina o que é isso, irmãos? Aleluia. Você tem que imaginar lá dentro do ser humano. Nós não somos médicos, mas imagina o tanto de veia que nós temos dentro de nós. E aquela veia mais importante estava rompida, estourada. Só sangue ali, ó. Só jorrando sangue toda hora ali, ó. Saindo sangue. E ela produzindo sangue, espalhando dentro dela ali. Aleluia. Mas Jesus foi lá na fonte. Glória Irmãos, a Deus. Jesus vai na fonte do nosso problema nesta noite. Sim, meu Deus, eu Jesus creio. está indo na raiz do nosso problema. Jesus, Ele não resolve o problema pela metade.
Jesus ele não faz coisas como nós fazemos muitas vezes meia boca, de qualquer jeito, quebra galho, aleluia. Vou colocar uma vedação aqui, eu quebra galho, mas procura o médico e logo vai romper de novo essa fonte aí. Não, o que ele faz está feito. E ele está fazendo algo por nós aqui nessa noite. Você crê nessa palavra? Você tomou posse dessa palavra? E a Bíblia diz que imediatamente foi rompido, foi cortado o mal pela raiz, e o Senhor glória a Deus daquela mulher. Até aqui, irmãos. Aleluia. Claro que depois tem aquela questão, Jesus falou que a água me tocou, né? E ele falou que porque eu senti que saiu de mim virtude, e a mulher, né, toda trêmula, mas agora não estava tremendo mais de fraqueza, trêmula com medo de ter que falar a verdade, mas ela falou a verdade. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta ali. Ela falou assim: mesmo que me apedrejem, mesmo que me mate, o importante é que eu já alcancei minha bênção. Agora, tudo para mim é resto, tudo para mim não tem mais importância. O importante é que mais queria eu alcancei. Não é assim, irmãos? Quando Deus opera, não é assim? Eu não quero nem saber como falar, deixa de falar. O Deus operou. aleluia. Ô ceguinho, quem foi que fez você voltar a ser cego? Você é cego desde nascença. Aonde você encontrou a visão? Eu não sei. Uma coisa eu tenho certeza, eu era cego de verdade, né? Mas alguém cuspiu no chão, fez lodo, atou nos meus olhos, e eu fui lá, mandou lavar no tanque, eu lavei e voltei a ver. Mas quem é ele? Mano, quem eu não sei, eu não posso explicar porque eu estava cego na hora, mas quem fez o milagre fez. Ele é Deus, só pode ser Deus. Busca ele que dele, aleluia. Aí Jesus encontrou novamente com ele, aleluia. Ô irmãos, que coisa linda, né? Chamou os pais dele. É verdade que ele era cego de nascença? Claro que é, já tem idade, pergunta para ele. Já está bem velhinho já, a idade dele não é para mentir. Nós ensinamos ele não mentir, já tem uma certa idade, pergunta para eles. Não, mas nós sabemos na boca de vocês, ele era cego de verdade. Irmãos, não é assim, o diabo é sujo, ele quer colocar dúvida, ele quer impedir a bênção. Meu Deus, toma posse, irmãos, não deixa a dúvida atrapalhar, amém? Se coloca de pé. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, nessa de palmas bem alegres, Jesus.